Olá, queridos amigos e buscadores da verdade. Hoje, vamos mergulhar em um território sombrio que muitos de vocês já podem ter experimentado, mas poucos compreendem verdadeiramente. Quando nos afastamos de uma pessoa narcisista, algo profundamente perturbador acontece nas sombras da psique humana. 7 espíritos destrutivos são ativados, forças que Carl Jung identificou como manifestações do lado sombrio da alma humana. O fascinante é que estes mesmos padrões foram revelados nas antigas parábolas de Jesus, quando ele falava sobre os espíritos impuros que retornam com força redobrada. O que você está prestes a descobrir não é apenas um conhecimento psicológico, mas uma revelação espiritual que pode finalmente libertá-lo das correntes invisíveis que talvez ainda o prendam a relacionamentos tóxicos que você pensava ter deixado para trás. Imagine que cada um desses espíritos destrutivos é como um tentáculo sombrio que se estende da psique ferida do narcisista, buscando reconectar-se e restabelecer o controle sobre você. Jung chamaria isso de uma manifestação da sombra não integrada, enquanto os ensinamentos de Jesus nos alertam sobre o perigo desses espaços vazios em nossa alma, que, quando não preenchidos com luz, tornam-se habitação para forças ainda mais destrutivas. O que talvez você não saiba é que estes 7 espíritos operam em um padrão previsível, e compreendê-los não apenas oferece proteção, mas também um caminho para sua própria individuação e cura espiritual completa. A jornada que estamos prestes a iniciar juntos não é para os fracos de coração, pois exigirá que você olhe diretamente para o abismo do comportamento narcisista e reconheça os padrões que talvez tenham moldado suas próprias experiências. Carl Jung acreditava firmemente que é apenas confrontando nossa sombra que podemos encontrar verdadeira integração e totalidade. Da mesma forma, Jesus ensinou que é apenas conhecendo a verdade que podemos ser verdadeiramente livres. O que você experimentará nos próximos minutos é uma fusão única dessas sabedorias atemporais, revelando um mapa para navegar pelo território mais desafiador dos relacionamentos humanos. Há algo profundamente transformador em nomear aquilo que nos assombra. Quando você conseguir identificar cada um desses 7 espíritos destrutivos, algo mágico acontecerá. Eles começarão a perder poder sobre você. É como acender uma luz em um quarto escuro. As sombras não podem permanecer quando expostas à consciência plena. Este conhecimento tem sido guardado e protegido ao longo dos séculos, não porque seja secreto, mas porque poucos estão verdadeiramente preparados para assimilá-lo e integrá-lo. Hoje, sinto que você está pronto para receber esta revelação que tem o potencial de quebrar ciclos geracionais de abuso e manipulação. O que torna este momento ainda mais significativo é que estamos conectando pontos que raramente são associados: a psicologia profunda de Carl Jung, os ensinamentos espirituais de Jesus e a compreensão moderna do narcisismo patológico. Esta intersecção não é acidental, pois, como Jung bem sabia, existem padrões arquetípicos que transcendem tempo e cultura, manifestando-se repetidamente ao longo da história humana. Estes 7 espíritos destrutivos são precisamente tais arquétipos, e reconhecê-los é o primeiro passo para a libertação. Preparem seus corações e mentes, pois o conhecimento que estou prestes a compartilhar não apenas iluminará seu entendimento, mas também fortalecerá sua alma para os desafios que ainda estão por vir. O primeiro espírito destrutivo que o narcisista ativa quando você se afasta é o que Jung chamaria de perseguidor sombrio, a manifestação da projeção negativa intensificada. Quando você rompe o vínculo com um narcisista, ele experimenta isso não apenas como uma rejeição, mas como uma profunda ferida narcísica que ameaça desintegrar seu frágil senso de self. Na psicologia junguiana, entendemos que o narcisista não desenvolveu um ego saudável capaz de integrar aspectos sombrios, resultando em uma persona inflada e um self grandioso que esconde um vazio interior devastador. Jesus, em sua sabedoria, alertou sobre aqueles que, parecendo lobos em pele de cordeiro, revelam sua verdadeira natureza quando confrontados. Este espírito perseguidor manifesta-se através de tentativas incessantes de reestabelecer contato, monitorar suas atividades e invadir seus limites, mesmo à distância. O que torna o perseguidor sombrio particularmente insidioso
É sua capacidade de se disfarçar como preocupação legítima ou arrependimento sincero. O narcisista pode enviar mensagens aparentemente inocentes, fazer declarações dramáticas de mudança ou mesmo mobilizar outras pessoas para alcançá-lo. Jung nos ensina que este comportamento representa uma tentativa desesperada de projetar no exterior a responsabilidade pelo vazio interno que o narcisista não consegue enfrentar. É como se, ao perder você como recipiente para suas projeções, o narcisista perdesse parte de sua própria identidade construída. Nos evangelhos, Jesus frequentemente confrontava aqueles que se apresentavam externamente como justos, mas internamente estavam cheios de iniquidade. Uma perfeita analogia para a dinâmica narcisista. Este espírito perseguidor opera através do que Jung chamaria de complexo autônomo, um padrão psicológico que funciona independentemente da consciência, quase como se tivesse vida própria. O narcisista, dominado por este complexo, torna-se obsessivo em sua necessidade de restabelecer controle, muitas vezes sem perceber conscientemente as motivações subjacentes a seu comportamento. É fascinante observar como Jesus, há 2000 anos, descreveu fenômenos semelhantes quando falava sobre espíritos impuros que, ao serem expulsos, vagam por lugares áridos buscando descanso e, não encontrando, retornam com força redobrada. Esta metáfora espiritual captura perfeitamente a intensificação do comportamento narcisista após uma separação. O perseguidor sombrio manifesta-se também através da vigilância digital. O narcisista pode começar a monitorar suas redes sociais, criar perfis falsos para observá-lo ou mobilizar outros para coletar informações sobre você. Esta invasão de privacidade representa o que Jung chamaria de inflação. O ego narcisista expande-se além de seus limites naturais, recusando-se a reconhecer a autonomia e separação do outro. Nas parábolas de Jesus, encontramos alertas sobre aqueles que se colocam em posições elevadas para julgar os outros, refletindo precisamente esta dinâmica de vigilância e julgamento que o narcisista implementa quando você se afasta. A manifestação física deste espírito perseguidor pode ser surpreendentemente concreta. Aparecimentos coincidentes nos lugares que você frequenta, contato com pessoas do seu círculo social, ou mesmo a criação de situações onde vocês serão forçados a interagir. Jung nos ensina sobre a sincronicidade, a ocorrência de eventos aparentemente coincidentes, mas significativamente relacionados. No entanto, o que o narcisista cria não são sincronicidades genuínas, mas manipulações deliberadas do seu ambiente social e físico. Jesus falou sobre a importância do discernimento, de distinguir entre o verdadeiro e o falso profeta, uma habilidade essencial quando lidando com as aparentes coincidências criadas pelo narcisista. O aspecto mais perturbador deste primeiro espírito é sua persistência inabalável. Jung observou que conteúdos psíquicos não integrados tendem a manifestar-se repetidamente até serem reconhecidos e assimilados. No caso do narcisista, a incapacidade de processar a perda e o abandono resulta em um padrão de perseguição que pode durar anos. Esta persistência reflete o que Jesus descreveu como a determinação dos espíritos impuros em retornar à sua casa, uma metáfora perfeita para a recusa do narcisista em aceitar o fim do relacionamento e seu direito à autonomia e separação. O perseguidor sombrio também opera através da manipulação das narrativas sociais. O narcisista frequentemente engaja-se em campanhas de difamação, distorcendo a história do relacionamento e posicionando-se como vítima. Jung chamaria isso de identificação com a persona. O narcisista torna-se tão identificado com sua máscara social que é incapaz de distinguir entre sua autoimagem idealizada e a realidade. Esta manipulação narrativa encontra paralelo nos alertas de Jesus sobre falsos testemunhos e a importância da verdade, mesmo quando dolorosa. A distorção da realidade é uma ferramenta poderosa nas mãos do narcisista, e reconhecer estas narrativas falsas é crucial para manter sua própria integridade psíquica e espiritual. Um elemento frequentemente negligenciado deste primeiro espírito é o efeito que ele tem sobre você. A sensação constante de estar sendo observado, julgado e perseguido pode levar ao que Jung chamaria de constelação da sombra em sua própria psique.
Você pode começar a duvidar de si mesmo, questionar suas percepções ou mesmo sentir-se paranoico. Jesus falou sobre a importância de manter-se firme na verdade durante períodos de provação, um conselho particularmente relevante quando enfrentando a distorção da realidade criada pelo narcisista. Lembre-se que este sentimento de paranoia não é irracional, mas uma resposta natural à invasão genuína de seus limites. É importante compreender que o perseguidor sombrio não é apenas um comportamento, mas uma constelação completa de energias psíquicas não processadas que o narcisista projeta externamente. Jung nos ensinou que a sombra não integrada busca expressão através de projeção, e o narcisista, incapaz de confrontar seu próprio vazio interior, projeta em você a responsabilidade por sua completude e bem-estar emocional. Quando você se afasta, estas projeções intensificam-se dramaticamente. Jesus, em sua sabedoria profunda, alertou sobre o perigo de deixar-se definir pelas projeções dos outros, ensinando que devemos conhecer nossa verdadeira identidade e valor independentemente das opiniões externas. O aspecto mais sutil e talvez mais perigoso deste primeiro espírito é o que Jung chamaria de infecção psíquica. A tendência do comportamento persecutório do narcisista em provocar em você respostas reativas que diminuem sua própria integridade. Você pode sentir-se tentado a retaliar, monitorar o narcisista em retorno, ou engajar-se em comportamentos que contradizem seus próprios valores. Jesus ensinou sobre a importância de não deixar o comportamento negativo dos outros determinar nossas próprias ações, incentivando-nos a manter nossa integridade mesmo quando provocados. Esta sabedoria é particularmente valiosa quando enfrentando a perseguição narcisista, lembrando-nos que nossa resposta determina não apenas o resultado externo, mas também nossa própria saúde espiritual e psicológica. O segundo espírito destrutivo que emerge quando você se afasta do narcisista é o que podemos chamar de vampiro emocional, uma manifestação do que Jung identificaria como parasitismo psíquico. Este espírito representa a tentativa desesperada do narcisista de continuar extraindo suprimento narcísico mesmo à distância. Na psicologia junguiana, compreendemos que o narcisista não desenvolveu recursos internos para sustentar um senso de self estável, tornando-se dependente de validação e energia emocional externas. Jesus, em seus ensinamentos, falava sobre aqueles que vêm para roubar, matar e destruir, uma metáfora poderosa para a natureza extrativa desta dinâmica. O vampiro emocional opera através de dramas elaborados, crises fabricadas e apelos emocionais intensos projetados especificamente para provocar respostas emocionais fortes em você. A manifestação mais comum deste espírito é a criação de emergências perpétuas. O narcisista subitamente enfrenta crises de saúde misteriosas, problemas financeiros devastadores ou conflitos dramáticos com outros, tudo comunicado a você de maneira a maximizar o impacto emocional e implicar sua responsabilidade. Jung observaria que isto representa uma forma de inflação. O narcisista inconscientemente magnifica suas dificuldades, identificando-se com o arquétipo da vítima trágica. Nos ensinamentos de Jesus, encontramos paralelos quando ele alerta sobre aqueles que praticam suas boas obras diante dos homens para serem vistos. A dramatização externa de uma necessidade interior não reconhecida. Um aspecto particularmente insidioso do vampiro emocional é sua capacidade de ativar culpa e responsabilidade excessivas em você. Jung falaria sobre isto como a constelação do complexo materno negativo, a ativação inconsciente de padrões de cuidado e sacrifício pessoal, que podem ter raízes em sua própria história familiar. O narcisista, com precisão instintiva, identifica e explora estas vulnerabilidades. Jesus frequentemente confrontava o uso da culpa e vergonha como ferramentas de manipulação, ensinando sobre o amor genuíno que não busca controlar ou explorar. Reconhecer a diferença entre responsabilidade autêntica e culpa manipulada é essencial para proteger-se deste espírito. O terceiro aspecto deste espírito vampírico é a triangulação intensificada. O narcisista mobiliza terceiros para alcançá-lo, usando-os como intermediários para suas necessidades emocionais. Amigos mútuos, familiares ou colegas podem ser inconscientemente recrutados como portadores de mensagens, relatando o sofrimento do narcisista ou transmitindo apelos indiretos.
Jung chamaria isto de projeção por procuração. A sombra do narcisista buscando expressão através de múltiplos canais quando o canal direto foi bloqueado. Jesus alertou sobre aqueles que se apresentam como mensageiros da verdade, mas servem a agendas ocultas. Um paralelo perfeito para esta dinâmica de triangulação manipulativa. Particularmente devastador é o uso de crianças ou entes queridos vulneráveis como instrumentos de alimentação emocional. O narcisista pode manipular filhos compartilhados, idosos dependentes ou amigos próximos para provocar respostas emocionais em você, colocando-os efetivamente como extensões de sua própria necessidade de suprimento narcísico. Jung identificaria isto como uma forma severa de possessão arquetípica. O narcisista, possuído pelo arquétipo da sombra, estende esta possessão a outros em seu ambiente. Jesus demonstrou particular indignação com aqueles que causavam dano a crianças, ou usavam os vulneráveis para seus próprios fins. Uma perspectiva que ressoa profundamente quando observamos esta dinâmica narcisista. O quinto aspecto do vampiro emocional manifesta-se através da oscilação extrema entre idealizações e desvalorizações. O narcisista pode alternar rapidamente entre declarações de amor eterno e acusações amargas, entre pedidos de reconciliação e ameaças de destruição. Jung explicaria isto como a manifestação do complexo de opostos não integrados. A incapacidade de sustentar uma visão equilibrada do self e dos outros leva a estas polarizações dramáticas. Nos ensinamentos de Jesus, encontramos a advertência contra aqueles que são mornos, nem quentes, nem frios, refletindo esta instabilidade fundamental que caracteriza o relacionamento narcisista. O sexto aspecto deste espírito é a manipulação através da saúde. O narcisista frequentemente desenvolve sintomas físicos misteriosos, ou exacerba condições existentes precisamente quando você demonstra maior independência. Jung reconheceria isto como somatização, a manifestação física de conflitos psíquicos não resolvidos. Estas manifestações não são conscientes ou deliberadamente falsificadas, mas representam a realidade psicossomática do narcisista. Jesus, em seus milagres de cura, frequentemente conectava a saúde física com a espiritual, reconhecendo que verdadeira cura deve ocorrer em múltiplos níveis. Esta perspectiva é crucial para compreender as manifestações físicas do sofrimento narcisista sem ser manipulado por elas. O sétimo aspecto deste vampiro emocional é talvez o mais sutil, a oferta de migalhas de validação e aprovação intercaladas com críticas devastadoras. Este padrão de reforço intermitente é psicologicamente poderoso, criando um vínculo de dependência semelhante ao observado em comportamentos aditivos. Jung falaria sobre isto como um complexo de pai negativo, a internalização de uma figura de autoridade imprevisível e condicional. Jesus falou sobre a diferença entre mestres que oprimem e o jugo leve do amor autêntico, uma distinção que ilumina perfeitamente a natureza exploradora desta dinâmica narcisista. O oitavo aspecto deste espírito manifesta-se através da apropriação de suas conquistas e experiências. Mesmo à distância, o narcisista pode continuar reivindicando crédito por seus sucessos ou reinterpretando suas experiências para alimentar sua própria narrativa grandiosa. Jung chamaria isto de inflação compensatória. O ego narcisista, incapaz de gerar verdadeiro sentido e valor internamente, anexa-se parasiticamente às conquistas dos outros. Jesus alertou sobre aqueles que buscam glória e reconhecimento às custas dos outros, enfatizando a importância da humildade autêntica, uma qualidade fundamentalmente ausente na psique narcisista. O nono aspecto do vampiro emocional opera através da provocação deliberada de respostas emocionais. O narcisista pode fazer afirmações ultrajantes, revelar informações dolorosas ou atacar seus valores fundamentais precisamente para extrair reações emocionais intensas. Jung reconheceria isto como uma forma de canibalismo psíquico, a alimentação literal da energia psíquica gerada por estados emocionais intensos. Jesus ensinou sobre a importância do autocontrole e discernimento, virtudes essenciais quando confrontado com provocações deliberadas projetadas para desestabilizá-lo emocionalmente.
O aspecto final e talvez mais devastador deste espírito é sua capacidade de deixar você emocionalmente exausto, mesmo após o término do relacionamento. A sensação de estar constantemente drenado, ansioso ou hipervigilante representa o que Jung chamaria de ferida anímica, um dano à sua própria vitalidade psíquica, resultante da extração constante de energia emocional. Jesus falou sobre a importância de proteger o coração, reconhecendo-o como a fonte da vida. Esta sabedoria é particularmente relevante quando lidando com o vampiro emocional, lembrando-nos que proteger nossa integridade emocional não é egoísmo, mas uma necessidade espiritual fundamental. O terceiro espírito destrutivo que o narcisista ativa quando você se afasta é o que podemos denominar destruidor de reputações. A manifestação do que Jung chamaria de sombra projetada em escala social. Este espírito representa a campanha sistemática do narcisista para distorcer sua imagem pública, isolá-lo socialmente e reescrever a narrativa do relacionamento. Na psicologia junguiana, compreendemos que o narcisista, incapaz de integrar aspectos sombrios como inveja, raiva e vergonha, projeta-os massivamente no ambiente externo, particularmente em você. Jesus, em sua sabedoria, alertou sobre falsos testemunhos e calúnias, reconhecendo o poder destrutivo das palavras e narrativas distorcidas. Este espírito opera no domínio social, usando a percepção dos outros como arma contra você. A primeira manifestação deste espírito é a campanha de difamação. O narcisista começa a espalhar histórias distorcidas ou completamente fabricadas sobre você, apresentando-se como vítima inocente de sua suposta crueldade ou instabilidade. Jung observaria que isto representa uma forma extrema de projeção sombria. O narcisista projeta em você precisamente aqueles aspectos negativos que não consegue reconhecer em si mesmo. Nos ensinamentos de Jesus, encontramos o aviso de que, do mesmo modo que julgardes, sereis julgados, uma observação profunda sobre como a sombra não reconhecida inevitavelmente retorna ao seu originador, embora inicialmente projetada nos outros. O terceiro aspecto deste espírito é o recrutamento ativo de aliados contra você. O narcisista mobiliza amigos mútuos, familiares, colegas de trabalho e conhecidos, apresentando uma narrativa cuidadosamente editada que o posiciona como agressor, e a si mesmo como vítima nobre. Jung chamaria isto de contágio psíquico, a disseminação de conteúdos inconscientes através de grupos sociais. Jesus alertou sobre aqueles que dividem comunidades e semeiam discórdia, reconhecendo como dinâmicas sombrias podem infectar sistemas sociais inteiros. Este recrutamento é particularmente doloroso quando pessoas que você considerava aliados começam a duvidar de sua versão da realidade. O quarto aspecto do destruidor de reputações manifesta-se através da inversão de papéis. O narcisista adota publicamente virtudes e valores que você de fato incorporava na relação, enquanto simultaneamente o acusa de seus próprios comportamentos tóxicos. Jung identificaria isto como uma forma extrema de enantiodromia, a tendência de qualquer posição psicológica transformar-se eventualmente em seu oposto quando levada ao extremo. Jesus frequentemente confrontava a hipocrisia daqueles que dizem, mas não fazem. Uma observação precisa sobre esta dinâmica de inversão tão característica do narcisismo patológico. O quinto aspecto deste espírito envolve a exposição seletiva de informações privadas. O narcisista compartilha detalhes íntimos, vulnerabilidades confidenciadas ou momentos de fragilidade, cuidadosamente editados para criar uma narrativa prejudicial. Jung falaria sobre isto como uma violação do T-, o espaço sagrado e protegido que deveria existir em relações íntimas. Jesus valorizava a discrição e o respeito pela privacidade, como evidenciado em sua abordagem a questões delicadas, oferecendo um contraste marcante com esta exposição exploratória característica do narcisista ferido. O sexto aspecto do destruidor de reputações opera através da criação de falsas equivalências. O narcisista apresenta reações normais à sua abordagem abusiva como evidência de sua instabilidade ou toxicidade. Sua raiva justificada, tristeza profunda ou limites firmes são distorcidos e patologizados. Jung reconheceria isto como falsificação de tipo.
a imposição de uma interpretação distorcida sobre expressões emocionais autênticas. Jesus frequentemente defendia aqueles que eram injustamente rotulados ou marginalizados, reconhecendo a injustiça de tais distorções e a importância da autenticidade emocional. O sétimo aspecto deste espírito manifesta-se através da sabotagem profissional ou acadêmica. O narcisista pode estender sua campanha de difamação para seus ambientes de trabalho, estudo ou comunidades profissionais. Jung falaria sobre isto como uma expressão da sombra do poder, o uso distorcido de influência social para destruir ao invés de construir. Jesus alertou sobre aqueles que buscam impedir o progresso dos outros, uma observação que ressoa profundamente quando observamos estas tentativas de sabotagem socioeconômica, tão características do narcisista vindicativo. O oitavo aspecto do destruidor de reputações envolve a reescrita completa da história do relacionamento. Eventos significativos são negados, momentos de abuso são justificados, e períodos inteiros podem ser completamente apagados da narrativa do narcisista. Jung chamaria isto de falsificação da memória coletiva, uma distorção não apenas da história pessoal, mas da realidade compartilhada que existia entre vocês. Jesus valorizava a verdade acima de tudo, mesmo quando inconveniente ou dolorosa, oferecendo um contraste direto com esta manipulação histórica tão característica do narcisismo patológico. O nono aspecto deste espírito opera através da apropriação de sua rede de apoio. O narcisista pode tentar conquistar sua família, amigos próximos e aliados, não por genuíno interesse nestes relacionamentos, mas como extensão de sua campanha contra você. Jung identificaria isto como uma forma de canibalismo relacional, a consumição de seus recursos sociais como continuação da dinâmica exploradora que caracterizava o relacionamento. Jesus alertou sobre lobos em pele de cordeiro, aqueles que se aproximam com aparente benevolência, mas carregam intenções destrutivas, uma metáfora perfeitamente aplicável a esta tática narcisista. O aspecto final, e talvez mais devastador do destruidor de reputações, é seu impacto em sua própria identidade e autoimagem. A campanha constante de difamação pode levar ao que Jung chamaria de erosão da persona, a deterioração de sua presença social e, eventualmente, de sua própria percepção de si mesmo. Jesus falou sobre a importância de conhecer sua verdadeira identidade além das opiniões dos outros, uma sabedoria crucial quando enfrentando este espírito destrutivo. Lembre-se que a percepção distorcida que o narcisista tenta criar não define quem você é, e que a verdade, embora temporariamente obscurecida, inevitavelmente emerge com o tempo. O quarto espírito destrutivo que o narcisista ativa quando você se afasta é o que podemos chamar de sabotador do novo começo, a manifestação do que Jung identificaria como possessão pelo arquétipo do destruidor. Este espírito representa a determinação implacável do narcisista em impedir seu crescimento, cura e progresso após o término do relacionamento. Na psicologia junguiana, compreendemos que o narcisista experimenta seu avanço pessoal como uma traição insuportável, uma prova viva de que a vida pode florescer sem sua presença e controle. Jesus, em sua sabedoria profunda, falou sobre aqueles que nem entram nem deixam os outros entrarem. Uma descrição perfeita desta energia obstrucionista que caracteriza o narcisista quando percebe que você está verdadeiramente seguindo em frente. A primeira manifestação deste espírito é a interferência direta em suas novas oportunidades. O narcisista pode contatar potenciais empregadores, parceiros românticos ou proprietários de imóveis, disseminando informações prejudiciais precisamente quando você está prestes a estabelecer novos fundamentos. Jung chamaria isto de inveja arquetípica, uma expressão da sombra que não pode tolerar o florescimento do outro. Nos ensinamentos de Jesus, encontramos advertências contra aqueles consumidos pela inveja, reconhecendo como esta emoção, quando não integrada, leva a comportamentos ativamente destrutivos. Esta sabotagem é particularmente dolorosa porque ataca precisamente os novos brotos de esperança em sua vida. A segunda manifestação do sabotador é a criação de crises ou emergências precisamente quando você está prestes a alcançar marcos significativos em sua jornada de cura. Uma entrevista de emprego importante, um novo relacionamento promissor,
uma mudança para uma nova cidade. O narcisista, com precisão quase sobrenatural, escolhe estes momentos para intensificar o drama, exigir atenção ou criar obstáculos. Jung reconheceria isto como sincronicidade negativa, a convergência não aleatória de eventos externos com estados psicológicos internos. Jesus falou sobre a importância de permanecer vigilante contra aqueles que buscam roubar nossa paz e progresso. Uma sabedoria especialmente relevante quando enfrentando este aspecto do espírito sabotador. O terceiro aspecto deste espírito manifesta-se através da apropriação ou destruição de recursos compartilhados. O narcisista pode subitamente disputar posses que anteriormente havia concordado em dividir, iniciar batalhas legais desnecessárias, ou mesmo destruir propriedades que não pode controlar. Jung identificaria isto como expressão do complexo de poder negativo, a necessidade de exercer controle destrutivo quando o controle construtivo não é mais possível. Jesus advertiu sobre aqueles que valorizam posses materiais acima de pessoas e relacionamentos, oferecendo um contraste direto com esta fixação em recursos materiais como extensão do controle narcisista. O quarto aspecto do sabotador opera através da criação de divisões em seu sistema de apoio, precisamente quando você mais precisa de estabilidade. O narcisista semeia discórdia entre seus amigos, familiares ou colegas, criando fissuras em seus relacionamentos de suporte mais cruciais. Jung falaria sobre isto como ativação do arquétipo do trickster, a energia do caos e da divisão manifestando-se através da psique narcisista. Jesus enfatizou a importância da unidade e da comunidade autêntica, reconhecendo como o isolamento nos torna vulneráveis a influências destrutivas. Esta sabotagem relacional é particularmente perniciosa porque ataca precisamente os recursos emocionais necessários para sua recuperação. O quinto aspecto deste espírito envolve a imitação distorcida de seu crescimento. O narcisista começa a espelhar seus novos interesses, relacionamentos ou oportunidades, mas de maneira grandiosa e exagerada. Se você inicia um modesto negócio, o narcisista anuncia um império empresarial. Se você começa um novo relacionamento, o narcisista proclama ter encontrado a alma gêmea perfeita. Jung chamaria isto de identificação com o animus anima, a projeção de um ideal interno que compensatoriamente supera a realidade externa que ameaça o ego narcisista. Jesus alertou sobre aqueles que buscam aparecer externamente impressionantes enquanto internamente permanecem vazios, uma observação precisa sobre esta imitação compensatória. O sexto aspecto do sabotador manifesta-se através da desvalorização sistemática de suas conquistas e crescimento. O narcisista minimiza seus avanços, ridiculariza suas novas direções ou reinterpreta seu progresso como evidência de problemas mais profundos. Jung identificaria isto como projeção da sombra de inferioridade. O narcisista, incapaz de tolerar os sentimentos de inadequação ativados por seu sucesso, projeta nele uma narrativa de fracasso ou patologia. Jesus frequentemente confrontava aqueles que diminuíam ou desencorajavam o crescimento dos outros, reconhecendo como tal, comportamento contradiz a natureza expansiva do amor autêntico. O sétimo aspecto deste espírito opera através da criação de fantasmas em seus novos espaços. O narcisista pode deixar pertences em sua casa, esquecer de buscar itens pessoais ou manter pequenas conexões que exigem contato contínuo. Jung falaria sobre isto como manifestação do complexo do vínculo não resolvido. A criação deliberada de âncoras físicas que representam a recusa psicológica em aceitar o término do relacionamento. Jesus falou sobre a importância de deixar os mortos enterrarem seus mortos, uma metáfora poderosa para a necessidade de separação completa de relações que não servem mais ao nosso crescimento espiritual. O oitavo aspecto do sabotador envolve a profecia autorrealizável. O narcisista prediz repetidamente seu fracasso ou retorno, criando uma expectativa tão poderosa que você inconscientemente começa a duvidar de sua capacidade de permanecer independente. Jung reconheceria isto como manipulação do campo arquetípico, a criação de um padrão energético que influencia resultados futuros. Jesus enfatizou o poder da fé e das palavras para moldar a realidade,
advertindo contra aqueles que usam este poder para limitar ao invés de libertar. Esta profecia negativa é particularmente insidiosa porque opera abaixo do nível da consciência, minando sua confiança em seu próprio futuro. O nono aspecto deste espírito manifesta-se através da tentativa de corromper sua jornada espiritual ou terapêutica. O narcisista pode ridicularizar sua busca por cura, apresentar interpretações distorcidas de ensinamentos espirituais ou mesmo tentar cooptar sua jornada interior para seus próprios fins. Jung falaria sobre isto como ataque ao processo de individuação, a jornada sagrada em direção à totalidade psíquica que constitui o coração do desenvolvimento humano. Jesus advertiu vigorosamente contra aqueles que obstruem o crescimento espiritual dos outros, indicando que tal comportamento representa uma forma particularmente grave de violação. Esta sabotagem espiritual é especialmente danosa porque ataca o próprio fundamento de sua recuperação e transformação. O aspecto final e talvez mais subtil do sabotador do novo começo é sua capacidade de permanecer psicologicamente presente, mesmo em sua ausência física. A voz internalizada do narcisista, seus julgamentos, críticas e avisos, pode continuar influenciando suas decisões e percepções muito depois do término do relacionamento. Jung chamaria isto de complexo autônomo introjetado, a internalização de uma presença psíquica externa que continua operando independentemente dentro de sua psique. Jesus falou sobre a importância de guardar cuidadosamente nossos corações e mentes, reconhecendo que libertação externa sem libertação interna permanece incompleta. Este aspecto do espírito sabotador é particularmente desafiador, porque requer não apenas distância física, mas também o trabalho interior deliberado de reclamar sua própria autoridade psíquica e espiritual. O quinto espírito destrutivo que o narcisista ativa quando você se afasta é o que podemos denominar manipulador da verdade, a manifestação do que Jung identificaria como falsificação do logos. Este espírito representa a campanha sistemática do narcisista para distorcer a realidade, reescrever a história e fazer você questionar suas próprias percepções e memórias. Na psicologia junguiana, compreendemos que o narcisista, incapaz de integrar aspectos sombrios de sua personalidade, cria uma narrativa alternativa que protege seu frágil ego da verdade dolorosa. Jesus, em sua sabedoria, afirmou que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, reconhecendo como a distorção da realidade serve como fundamento para todas as formas de opressão, incluindo o abuso narcisista. A primeira manifestação deste espírito é o gaslighting intensificado. O narcisista nega veementemente eventos que ocorreram, afirma que você imaginou abusos documentados, ou insiste que conversas reais nunca aconteceram. Jung chamaria isto de falsificação da função pensamento, a distorção deliberada do aparato cognitivo que nos permite discernir a realidade objetiva. Nos ensinamentos de Jesus, encontramos a valorização da verdade, mesmo quando inconveniente ou dolorosa, um contraste direto com esta manipulação sistemática da realidade que caracteriza o narcisismo patológico. Esta forma de abuso é particularmente devastadora porque ataca o próprio fundamento de sua percepção da realidade. A segunda manifestação do manipulador da verdade envolve a reescrita seletiva da história. O narcisista reconhece certos eventos, mas reinterpreta completamente seus significados, intenções e contextos. Promessas quebradas são negadas, comportamentos abusivos são justificados como respostas razoáveis às suas supostas provocações, e momentos de bondade são magnificados para obscurecer padrões consistentes de malignidade. Jung identificaria isto como falsificação da função sentimento, a distorção do aparato valorativo que nos permite discernir o significado e importância dos eventos. Jesus frequentemente confrontava aqueles que distorciam o espírito da verdade, enquanto aderiam tecnicamente à sua letra, reconhecendo como tal manipulação serve para justificar injustiças. O terceiro aspecto deste espírito manifesta-se através da criação de falsos equivalentes. O narcisista equipara suas reações normais ao abuso com o próprio comportamento abusivo, criando uma narrativa de ambos cometemos erros, que obscurece a dinâmica fundamental do relacionamento. Jung falaria sobre isto como falsificação da função julgamento.
A distorção do aparato avaliativo que nos permite discernir diferenças qualitativas entre comportamentos. Jesus estabeleceu claramente distinções entre opressor e oprimido, entre quem causa dano e quem responde ao dano, oferecendo um contraste direto com esta falsa equivalência tão característica do discurso narcisista. O quarto aspecto do manipulador da verdade opera através da triangulação da realidade. O narcisista mobiliza terceiros para validar sua versão distorcida dos eventos, criando a impressão de consenso social em torno de uma narrativa fundamentalmente falsa. Jung identificaria isto como manipulação do campo arquetípico coletivo, a distorção não apenas da percepção individual, mas da realidade consensual compartilhada por um grupo social. Jesus alertou sobre falsos testemunhos e a tendência humana de seguir a multidão, mesmo contra a verdade. Uma observação que ressoa profundamente quando observamos esta manipulação da percepção coletiva. O quinto aspecto deste espírito envolve a inversão de intenção. O narcisista reinterpreta seus motivos mais puros e altruístas como calculistas e manipuladores, enquanto simultaneamente apresenta seus próprios comportamentos exploratórios como expressões de amor e preocupação genuínos. Jung chamaria isto de projeção da sombra motivacional, a atribuição aos outros de precisamente aquelas intenções sombrias que caracterizam o próprio funcionamento interno do narcisista. Jesus frequentemente confrontava aqueles que julgavam as intenções dos outros, enquanto permaneciam cegos às suas próprias motivações distorcidas. Uma observação precisa sobre esta dinâmica de inversão. O sexto aspecto do manipulador da verdade manifesta-se através da distorção temporal. O narcisista confunde deliberadamente a sequência de eventos, obscurecendo relações causais que revelariam padrões de abuso. Jung falaria sobre isto como falsificação da função intuição, a distorção do aparato perceptivo que nos permite discernir padrões e significados emergentes ao longo do tempo. Jesus enfatizava a importância de discernir os sinais dos tempos, a capacidade de reconhecer padrões significativos que revelam verdades mais profundas, uma habilidade diretamente atacada por esta manipulação cronológica. O sétimo aspecto deste espírito opera através da apropriação seletiva do discurso terapêutico ou espiritual. O narcisista adota linguagem de cura, perdão e crescimento, mas distorcida para servir à sua narrativa de vitimização e controle contínuo. Termos como limites saudáveis, autocuidado e perdão são manipulados para induzir culpa e conformidade. Jung identificaria isto como inflação espiritual, a apropriação de conceitos transcendentes para propósitos egóicos. Jesus alertou vigorosamente contra aqueles que usam linguagem espiritual para oprimir ao invés de libertar, reconhecendo como tal distorção representa uma forma particularmente insidiosa de manipulação. O oitavo aspecto do manipulador da verdade envolve o que podemos chamar de verdades parciais estratégicas. O narcisista mistura elementos factuais com distorções significativas, criando narrativas que são suficientemente ancoradas na realidade para parecerem plausíveis, mas fundamentalmente enganosas em seu significado geral. Jung falaria sobre isto como manipulação da função verdade, a capacidade de discernir correspondência entre declarações e realidade. Jesus frequentemente confrontava aqueles que manipulavam verdades parciais para criar falsidades fundamentais, reconhecendo como tal distorção é particularmente difícil de identificar e refutar. O nono aspecto deste espírito manifesta-se através da manipulação de evidências. O narcisista pode editar mensagens, apresentar documentos seletivamente, ou mesmo criar provas falsificadas para sustentar sua narrativa distorcida. Jung identificaria isto como corrupção do arquivo cultural, a distorção dos registros externos que normalmente servem como âncoras objetivas para nossa percepção da realidade. Jesus enfatizou a importância de integridade em todas as comunicações, advertindo que o que é feito nas trevas eventualmente virá à luz, um princípio diretamente desafiado por esta manipulação de evidências. O aspecto final e talvez mais devastador do manipulador da verdade é seu impacto em sua própria relação com a verdade. Após exposição prolongada a estas distorções, você pode desenvolver o que Jung chamaria de dissociação da função verdade.
uma desconexão fundamental de sua própria capacidade inata de discernir realidade de falsidade. Jesus falou sobre a importância de cultivar olhos que veem e ouvidos que ouvem, uma capacidade perceptiva clara que permanece firme mesmo quando confrontada com manipulação. Este aspecto do espírito manipulador é particularmente perigoso porque, quando internalizado, continua seu trabalho destrutivo mesmo na ausência do narcisista, minando sua confiança em suas próprias percepções e julgamentos muito depois do término do relacionamento. O sexto espírito destrutivo que o narcisista ativa quando você se afasta é o que podemos chamar de portador do caos, a manifestação do que Jung identificaria como inflação pelo arquétipo do trickster. Este espírito representa a determinação do narcisista em criar desordem, instabilidade e imprevisibilidade em sua vida, como forma de manter controle psicológico mesmo à distância. Na psicologia junguiana, compreendemos que o narcisista, quando privado de formas diretas de dominação, recorre à criação de caos como substituto para a influência perdida. Jesus, em sua sabedoria, contrastou o espírito de confusão com o espírito de paz, reconhecendo que a estabilidade emocional e mental é essencial para o crescimento espiritual genuíno. A primeira manifestação deste espírito é a comunicação errática e imprevisível. O narcisista alterna entre períodos de silêncio absoluto e rajadas intensas de contato, entre formalidade gelada e intimidade invasiva, criando um estado constante de incerteza e hipervigilância. Jung chamaria isto de manipulação do ritmo psíquico, a desestabilização deliberada dos padrões naturais de engajamento e distanciamento que caracterizam relacionamentos saudáveis. Nos ensinamentos de Jesus, encontramos a valorização da comunicação clara e direta. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Um contraste direto com esta comunicação caótica tão característica do narcisista ferido. A segunda manifestação do portador do caos envolve o que podemos chamar de bombas de tempo emocionais. O narcisista fornece informações parciais sobre situações potencialmente perturbadoras, deixando você em suspense quanto aos detalhes completos ou implicações. Jung identificaria isto como manipulação da função antecipação, a exploração da capacidade humana natural de projetar-se no futuro para criar estados de ansiedade sustentada. Jesus frequentemente acalmava os medos daqueles preocupados com o futuro, enfatizando a importância de permanecer ancorado no momento presente, um antídoto direto para esta tática de desestabilização temporal. O terceiro aspecto deste espírito manifesta-se através da criação de situações de escolha impossível. O narcisista estrutura interações onde todas as opções disponíveis parecem levar a resultados negativos, criando paralisia decisória e autoquestionamento crônico. Jung falaria sobre isto como sabotagem da função decisão, o ataque ao aparato psíquico que nos permite avaliar opções e comprometer-nos com direções claras. Jesus demonstrou e ensinou decisividade clara baseada em princípios internos consistentes, oferecendo um modelo contrastante a esta paralisia induzida tão característica da manipulação narcisista. O quarto aspecto do portador do caos opera através da violação imprevisível de limites. O narcisista alterna entre respeitar aparentemente suas fronteiras estabelecidas e violá-las dramaticamente, criando um estado de incerteza permanente quanto à segurança de suas fronteiras psicológicas e físicas. Jung identificaria isto como ataque ao temenos psíquico, o espaço sagrado e protegido que cada indivíduo deve estabelecer para desenvolvimento psicológico saudável. Jesus valorizava e respeitava os limites dos outros, esperando quando convidado a entrar e afastando-se quando solicitado, um contraste direto com esta violação de fronteiras tão característica do narcisismo patológico. O quinto aspecto deste espírito envolve a criação de crises em cascata. O narcisista gera simultaneamente múltiplas situações problemáticas que exigem atenção imediata, sobrecarregando sua capacidade de resposta efetiva e reativando padrões de resgate e gerenciamento de crises estabelecidos durante o relacionamento. Jung chamaria isto de sobrecarga do sistema de resposta adaptativa, a exploração da capacidade humana limitada de processar e responder a ameaças simultâneas.
Jesus ensinou sobre a importância de discernimento e prioridades claras, reconhecendo que nem todas as demandas externas merecem resposta imediata. Uma sabedoria particularmente relevante quando confrontando este aspecto do espírito caótico. O sexto aspecto do portador do caos manifesta-se através da promessa perpétua de resolução. O narcisista sugere constantemente que esclarecimentos, fechamentos ou resoluções estão próximos, apenas para introduzir novas complicações ou conflitos quando a resolução parece iminente. Jung falaria sobre isto como manipulação do arquétipo da jornada, a exploração do desejo humano natural de completude e fechamento narrativo. Jesus advertiu sobre aqueles que criam obstáculos no caminho espiritual dos outros, reconhecendo como tal interferência com a resolução natural representa uma forma de opressão psicológica. O sétimo aspecto deste espírito opera através da criação de alianças instáveis. O narcisista forma e dissolve rapidamente conexões com pessoas significativas em sua vida, transformando aliados em inimigos e vice-versa, criando um ambiente social perpetuamente imprevisível. Jung identificaria isto como manipulação do campo relacional, a desestabilização da rede de relacionamentos que normalmente fornece estabilidade e continuidade à experiência humana. Jesus valorizava relacionamentos consistentes e leais, advertindo contra aqueles que semeiam discórdia entre irmãos. Um contraste direto com esta manipulação relacional tão característica do narcisismo. O oitavo aspecto do portador do caos envolve a introdução de dúvida existencial. O narcisista levanta questões fundamentais sobre sua identidade, valores e escolhas de vida precisamente quando você está estabelecendo nova estabilidade, reativando inseguranças profundas e autoconsciência dolorosa. Jung falaria sobre isto como ataque à função sentido, a capacidade humana fundamental de criar significado coerente e propósito na experiência. Jesus enfatizou a importância de construir identidade sobre fundamentos sólidos internos ao invés de validação externa, uma sabedoria particularmente relevante quando confrontando esta forma de desestabilização existencial. O nono aspecto deste espírito manifesta-se através da manipulação temporal. O narcisista cria urgências artificiais que exigem respostas imediatas, seguidas por períodos de atraso interminável em questões importantes para você, distorcendo seu senso natural de tempo e prioridade. Jung identificaria isto como desregulação do ritmo psíquico natural, a imposição de padrões temporais artificiais que contradizem os ritmos internos de processamento e resposta. Jesus demonstrava equanimidade notável frente a demandas externas, respondendo de acordo com princípios internos, ao invés de pressões externas. Um modelo valioso quando confrontando esta manipulação temporal. O aspecto final e talvez mais insidioso do portador do caos é sua capacidade de induzir em você um estado de desregulação interna contínua. Mesmo após o término do relacionamento, você pode experimentar dificuldade em estabelecer rotinas estáveis, tomar decisões claras, ou confiar em suas próprias percepções. Jung chamaria isto de trauma do campo regulatório, dano aos sistemas internos que naturalmente buscam equilíbrio e coerência. Jesus falou sobre oferecer descanso para almas cansadas e sobrecarregadas, reconhecendo que paz interior é essencial para a cura e crescimento. Este aspecto do espírito caótico é particularmente desafiador, porque requer não apenas separação externa, mas também um trabalho deliberado de restauração de seus ritmos internos naturais e capacidade de autorregulação emocional. O sétimo e último espírito destrutivo que o narcisista ativa quando você se afasta é o que podemos denominar semeador de medo, a manifestação do que Jung identificaria como projeção da sombra primitiva. Este espírito representa a tentativa do narcisista de manter controle através da ativação de seus medos mais profundos e primitivos, reconectando-o ao estado de hipervigilância e submissão que caracterizava o relacionamento. Na psicologia junguiana, compreendemos que o narcisista, incapaz de processar suas próprias ansiedades existenciais, projeta-as externamente como armas de controle. Jesus, em sua sabedoria, repetidamente aconselhava: não temais, reconhecendo como o medo serve como fundamento para todas as formas de opressão, incluindo o abuso narcisista.